Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa manhã para o nosso devocional diário nesse dia. O tema da nossa reflexão de hoje é meditar na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor, dia e noite. A nossa leitura se baseia em Salmo 1, versículo 2, que diz: e na sua lei medita de dia e de noite. Parte B. Meditar, segundo o dicionário português, é estudar sobre um pensamento, sobre um conteúdo. No nosso caso, o texto da Bíblia refere-se à lei do Senhor, aquilo que devemos meditar. E a meditação é o estudo dessa lei. E a lei do Senhor para Davi era um conjunto de livros escrito por Moisés, que nele continha a regra para a vida do judeu. E ele se referiu nesse versículo que ele meditava dia e noite sobre essa palavra. Meditar de dia e de noite. É a nossa vida estar sempre dentro da regra desta lei. Que para nós a lei do Senhor não é apenas o Pentateuco, os livros de Moisés, nem os livros proféticos, mas toda a Bíblia Sagrada, conjunto de livros formado pelo Antigo e pelo Novo Testamento. E essa lei do Senhor a que me refiro, a Bíblia Sagrada, ela é a regra de fé para a nossa vida, o desenvolvimento da nossa vida cristã. Então é preciso meditar na palavra de Deus. E é coisa que as pessoas não têm feito. Não há nada melhor do que você tirar um momento em um local reservado para a leitura dessa palavra. O estudo não é apenas a leitura, mas o estudo é relacionar a leitura de um texto com outros textos, para que assim possa ser aplicada a regra da palavra de Deus à nossa vida, que é a lei do Senhor, palavra viva. E esta palavra é o próprio Jesus. O apóstolo Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso você precisa ler esta palavra. Infelizmente, muitas pessoas deixam este hábito para que sejam guiados por outros guias, por outras pessoas que passam a ensinar a elas aquilo que eles bem entenderem. Mas quando a gente medita nessa palavra, dia e noite, a gente tem a instrução necessária para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Por isso é necessário ler a palavra. Mas para ler essa palavra é preciso sentir prazer. É preciso que o nosso prazer esteja na lei do Senhor. É a parte A do versículo 2. Onde está o meu prazer? Davi começa dizendo no Salmo 1 que é bem-aventurado aqueles que não andam segundo os conselhos dos ímpios. Você está vendo? Meditar na palavra significa estudá-la, aprender pessoalmente aquilo que Deus quer falar comigo e com você. E às vezes a gente deixa que outras pessoas falem, mas não deixa que Deus fale. Você não tira tempo para essa meditação na palavra. Por isso o nosso evangelho que hoje pregamos está cheio de heresias, de engano, de filosofia, de metodologias humanas, ciências humanas, e não o conteúdo da palavra. É bom a gente ir para a igreja e ouvir uma palavra, mas melhor é você se debruçar sobre esta lei, e nela meditar de dia e de noite.
Não te deixa ser enganado, porque as religiões, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, nos fins dos tempos, elas não querem mais saber da sã doutrina. Elas não querem mais saber de vida espiritual. O interesse é que você não saiba nada sobre essa palavra, porque ele pode assim falar aquilo que ele bem entender. E diz também que pessoas nos fins dos tempos elegeriam líderes segundo o seu próprio entendimento, que satisfazesse o seu prazer com as palavras, os palavras lindas, os palavras poderosas. Felizmente, Herodes deu um discurso diabólico, egocêntrico. E depois desse discurso, ele morreu comido de bicho porque não deu glória a Deus. Está escrito. Então medita na palavra. Não, mas eu não tenho tempo. Tira tempo para a palavra. Deixa de ouvir o teu profeta contratado e ouça a palavra diretamente de Deus Todo-Poderoso. Se tu meditar nessa palavra de dia e de noite, você vai aprender coisas tão maravilhosas que você nem imagina. Quando o homem perguntou para Jesus: Senhor, o que devo fazer para me salvar? E Jesus disse: sabe os mandamentos? E ele disse: sim, todos eles. E Jesus disse: agora vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. Como a lei do Senhor estar acima desses desejos pecaminosos, porque o desejo daquele homem era ter, era possuir. E Deus diz: desfaz de tudo isso que está no teu coração e se substitui por um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele disse para o outro mestre da lei: meditar na lei do Senhor é conhecer o lado maravilhoso de Deus, o lado do seu coração, do seu amor, porque Jesus é essa palavra viva. A lei do Senhor para nós não é apenas aquilo que está escrito, a letra, mas a pessoa. Esta letra que se passou a ser homem, pessoa, e esteve entre nós. Medita nessa palavra. Não deixa que os líderes religiosos, o sistema religioso, tire de você o direito de conhecer a essência dessa palavra sem interferência da religião. Medita nela de dia e de noite. E você não vai ser vítima da enganação religiosa, da enganação espiritual, da comercialização da fé, porque essa é a palavra de Deus, viva e eficaz, capaz de penetrar no teu coração. Mas faz isso pessoalmente, deixa Deus atingir teu coração, tua médula, tuas células, teu entendimento, para que ela possa dominar o teu viver. Medita nela, pois é meditando nessa palavra, dia e noite, que a gente pode sobreviver os enganos deste mundo. Palavra de Deus, medita nela de dia e de noite. Quem tem prazer na lei do Senhor é bem-aventurado. Quem medita nela de dia e de noite é mais do que feliz, porque ela nos ensinará a conhecer o verdadeiro Deus e a verdadeira salvação eterna. Fica com Deus. Medita nessa palavra. Crie um hábito a partir de hoje na meditação dessa palavra. Oremos juntos. Senhor Jesus, abençoe esses irmãos que estão nesse momento visualizando este vídeo, este simples vídeo, feito por uma pessoa comum, uma pessoa simples do povo, que tem a palavra de Deus como regra de fé para a sua vida. E que essa palavra seja regra de fé para a vida de todos quanto aqueles que estão nos ouvindo.
E aqueles que não estão nos ouvindo, que o Senhor possa iluminar o seu entendimento, para que possam meditar nessa palavra pessoalmente e viver ela e aplicar ela à sua vida diária. E assim, o desenvolvimento de sua espiritualidade, de sua fé, seja tremenda e que ninguém possa abalar, que nada possa abalar. Que ela seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água que todo o tempo é frondosa, folhas verdes e frutos. Que assim seja a tua vida. Medita nessa palavra, medita nela de dia e de noite, estuda, leia de Gênesis a Apocalipse e que Deus possa iluminar a tua mente. Em o nome de Jesus eu te peço, Deus, te agradeço agora e para todo sempre. Fica na paz, até a próxima oportunidade.